A história começa em uma casa tradicional japonesa, cercada por águas cristalinas e uma vegetação exuberante. Dentro da casa, um menino chamado Minato segue seu avô, segurando uma panela nas mãos. Depois de entrar em um determinado cômodo, o avô do menino o ajuda a colocar a panela em cima de uma prateleira alta. Em seguida, o senhor dá a Minato alguns lanches para colocar na prateleira também. Enquanto o menino coloca os pacotinhos na prateleira, uma menina em um cômodo próximo se vira, como se tivesse sentido o cheiro. Logo, ela corre para dentro do cômodo, chamando a atenção de Minato. Enquanto ele está distraído, a menina pega os lanches da prateleira às escondidas, antes de fugir dele. Minato rapidamente se vira e a pega em flagrante, mas a menina lhe lança um sorriso adorável antes de desaparecer no ar. Pensando que ela era um fantasma, Minato fica apavorado, mas seu avô o tranquiliza, dizendo que a menina que ele viu é bem real. O avô de Minato explica que ele consegue ver coisas que a maioria das pessoas normalmente não vê, por isso conseguiu ver a menina, que é um espírito pacífico que mora na casa deles há muito tempo. Vários anos depois, já crescido, Minato se muda da casa do avô para uma casa abandonada que pertenceu a um parente distante. Enquanto Minato caminha em direção à sua nova casa, um jovem chamado Harima fica surpreso ao ver alguém novo se mudando para o bairro. Enquanto isso, Minato chega à sua nova casa, chocado com seu tamanho incrível. Uma aura sombria emana das profundezas da casa, o que o deixa inquieto. No entanto, Minato sacode essa sensação e tenta abrir o portão com sua chave. Assim que a chave entra em contato com a fechadura, um poder misterioso surge e afasta a névoa sombria. Surpreso, Minato examina o bilhete e a chave em sua mão, e percebe que as anotações que escreveu desapareceram do papel de alguma forma. Então, um vento forte surge do nada e leva o bilhete para longe de suas mãos. Depois de voar pelo ar, o bilhete pousa em cima de um santuário isolado, antes que o resto da escrita desapareça completamente de sua superfície. Nas profundezas do santuário, um par de olhos intimidadores se abre para o mundo. De volta à casa, Minato deixa toda a sua bagagem no chão e faz anotações de todas as tarefas de limpeza que precisa realizar. Enquanto fala com sua mãe ao telefone, ele se pergunta por que ninguém comprou a casa grande, apesar de sua localização e tamanho. Sua mãe explica que vários compradores interessados visitaram a casa, mas depois de chegarem lá, todos foram embora sem dar nenhuma explicação. Minato acena com a cabeça, mas esquece esse detalhe confuso enquanto termina de limpar todo o lugar. Então ele começa a caminhar em direção ao jardim, mas percebe algumas flores caídas no chão. Minato fica confuso, pois não se lembra de ter trazido flores, mas percebe uma criatura estranha espiando-o dos arbustos do jardim. Algum tempo depois, o jardineiro chega e após algumas horas termina de limpar todo o jardim. Então começa a discutir onde plantar algumas árvores novas no jardim de Minato. Minato acha que não deveria plantar nada novo, já que está apenas hospedado temporariamente na casa de outra pessoa. Então o jardineiro concorda. De repente, uma aura sombria se forma ao redor do ombro do jardineiro, causando-lhe uma dor incrível. Quando Minato percebe o desconforto do homem, uma rajada de vento atravessa a casa, fazendo com que um de seus bilhetes voe em direção ao ombro do jardineiro. Assim que o bilhete entra em contato com o homem, ele deixa de sentir dor. Enquanto o homem comemora sua recuperação repentina, Minato percebe que seu bilhete mais uma vez perdeu todo o que estava escrito. Então ele vê um punhado de ervas espalhadas no chão ali perto, e se pergunta se o jardineiro as trouxe. O jardineiro revela que não trouxe nenhuma planta extra com ele, deixando Minato extremamente confuso. No dia seguinte, Minato acorda e sai para tomar um pouco de ar fresco no jardim, mas então vê um cacho de framboesas à sua frente, bem na porta. Desta vez ele avista uma criatura estranha deixando o local, o que o faz lembrar da menina da casa de seu avô. Minato finalmente percebe que uma criatura especial tem lhe trazido esses presentes, assim como aquela menina. Então ele decide ir ao mercado comprar algumas oferendas. Ao voltar, ele pega alguns doces e bebidas para oferecê-los em sinal de agradecimento. Depois que Minato tira todos os presentes, uma raposa misteriosa chega ao seu jardim, seguindo o rastro dos aromas deliciosos. Então, a raposa revela sua verdadeira forma a Minato e pede desculpas por invadir sua propriedade. Chocado, Minato se pergunta por que o cão branco está falando com ele. A raposa explica que não é um cão, que seu nome é Yamagami e que ele é o deus da montanha local. Yamagami se pergunta por que Minato está tão calmo depois de vê-lo. Minato explica que simplesmente está com pena dele, já que ele foi gentil o suficiente para trazer tantos presentes para ele. Então ele oferece os doces e as bebidas a Yamagami, que se serve sem hesitar. Enquanto Yamagami saboreia os doces, Minato também lhe oferece um pouco de bebida alcoólica. No entanto, Yamagami pede água pura, já que seus poderes estão muito enfraquecidos para suportar o álcool. Minato concorda em lhe dar uma garrafa de água
água comprada em loja, que Yamagami aprecia tanto quanto sua água de nascente natural. Em seguida, Yamagami agradece a Minato por tê-lo salvado, revelando que seus poderes dissiparam alguns espíritos malignos que estavam drenando sua energia. Minato fica confuso, pois não se lembra de ter lutado contra nenhum espírito, mas Yamagami explica que a escrita em suas anotações contém um poder especial capaz de dissipar espíritos malignos. Finalmente, Minato percebe por que sua escrita sempre desaparecia após todos aqueles eventos sobrenaturais. De repente, o jardineiro volta à sua casa para pegar algumas ferramentas que havia esquecido no jardim. Minato fica constrangido com a presença do estranho Yamagami sentado ali, mas Yamagami explica que pessoas normais não conseguem ver espíritos como ele. Como era de se esperar, o jardineiro vai embora sem notar nada de estranho. Então Minato volta a derramar mais água para a raposa. Desta vez ele dá a Yamagami uma garrafa de água com gás, o que lhe causa uma grande surpresa. Ainda assim, Yamagami acaba gostando das bolhas efervescentes na boca. Enquanto ele continua a beber, Minato se pergunta por que suas palavras têm o poder de afastar espíritos malignos. Nem mesmo Yamagami sabe a causa exata, então ele pergunta a Minato se as pessoas sempre elogiaram suas habilidades em caligrafia. Minato acena com a cabeça, explicando que sua família costumava administrar uma pousada. Naquela época, um cliente notou a caligrafia de Minato na placa de identificação da pousada e disse para ele nunca tirá-la, sugerindo até que fizesse uma para sua própria casa. Depois disso, o cliente pagou ao menino para criar uma placa semelhante só para ele. Desde então, Minato começou a fazer placas de identificação como hobby. Ele mostra orgulhosamente algumas de suas peças para Yamagami, que lhe diz para pendurá-las pela casa. Assim que Minato pendura todas as placas de identificação pela mansão, elas se iluminam e criam uma barreira quadrada ao redor da área. Minato fica chocado ao ver que sua caligrafia tem tanto poder, mas Yamagami diz que ele pode se tornar ainda mais forte se treinar. Alguns dias depois, Yamagami volta à casa de Minato para se empanturrar de mais doces. Depois de comê-los, ele exibe seu poder recuperado para Minato. Infelizmente, o brilho de Yamagami é forte demais para ele suportar, então ele o atenua. Enquanto isso, em uma instalação abandonada, dois espíritos malignos se lançam contra Harima, que rapidamente entoa algumas palavras estranhas. No momento em que os espíritos estão prestes a alcançá-lo, Harima termina seu canto, criando uma barreira azul que os bloqueia. Em vez de atacar novamente, os espíritos desistem de Harima e fogem para fora do prédio. Apesar dos perigos de lutar contra tais espíritos malignos, Harima sai correndo, pois há uma chance de que os espíritos possam atacar uma pessoa inocente no mercado próximo. Enquanto persegue os espíritos, Harima percebe Minato caminhando logo na esquina de um beco. Harima não tem tempo de avisá-lo, então o espírito colide de frente com Minato. Para seu espanto, é o espírito que acaba sendo completamente pulverizado. Depois disso, uma esfera cai no chão. Ninguém percebe a esfera, e em vez disso, Minato fica chateado porque sua lista de compras desapareceu mais uma vez. Minato começa a reclamar sobre sua lista para Harima, que se pergunta se ele queria comprar sacos de lixo ou algo assim. Felizmente, Minato estava de fato procurando sacos de lixo, então sua ida ao mercado está salva. Ele agradece a Harima e sai correndo para comprar os sacos de lixo, enquanto a estranha esfera desaparece silenciosamente pelas ruas. Enquanto isso, de volta à mansão de Minato, Yamagami dá uma olhada no jardim abandonado e usa seus poderes para restaurá-lo. Depois disso, Minato sai para conferir o jardim, onde encontra as águas restauradas e a vegetação completamente renovada. Minato agradece a Yamagami pela ajuda, mas então percebe que a pobre raposa encolheu depois de usar tanto poder. Alguns dias depois, Minato volta para casa, esperando ver Yamagami em seu jardim. No entanto, ele fica chocado ao ver que Yamagami aparece em uma forma ainda menor do que antes, acompanhado por outros 3 animais. O pequeno Yamagami explica que essas martas são seus 3 familiares, chamados Seri, Utsugi e Torika. Minato oferece alguns doces aos animais, que começam a devorá-los. Observando-os devorar os doces, Minato diz aos pequenos animais para comerem o quanto quiserem. Depois de algum tempo, eles terminam de comer os doces, e Yamagami volta ao seu tamanho normal após a refeição satisfatória que acabou de fazer. Então ele percebe Harima parado do lado de fora da mansão, então pede a Minato para abrir a porta. Lá fora, Harima estremece ao sentir uma presença incrível dentro da casa de Minato. Quando a porta se abre, ele imediatamente pergunta a Minato se pode entrar para conversar. Lá dentro, Harima explica que é um exorcista profissional ligado a uma agência governamental. Em seguida, ele pergunta a Minato se foi ele quem usou seu incrível poder para aniquilar o espírito maligno do mercado. Minato se lembra do incidente, então Harima explica que ultimamente
ultimamente tem lidado com muito mais espíritos malignos do que o normal. Por causa do seu trabalho, ele pede a Minato que faça um talismã para ele usando seu poder. Enquanto Minato fica confuso, Yamagami diz para ele simplesmente escrever outra lista de compras para ele. Minato pergunta a Harima se ele realmente quer uma lista de compras, o que o deixa completamente pasmo. Harima se pergunta se os itens da lista de compras de Minato contêm algum produto ilegal insano, mas quando ele começa a listar itens do dia a dia, como chá e papel higiênico, Harima cospe o chá de indignação. Assim que Minato termina de escrever a lista, Harima percebe que ela contém um poder misterioso. Enquanto isso, Minato se sente cansado por algum motivo, então Yamagami o lembra de que ele acabou de usar muito poder. Finalmente, Harima desembolsa um enorme maço de dinheiro para pagar pela preciosa lista de compras de Minato. A princípio, Minato recusa o dinheiro, lembrando a Harima que ele apenas escreveu algumas palavras simples. No entanto, Harima se recusa a pagar menos do que o valor dele, então Minato aceita o pagamento com relutância. Ainda assim, ele oferece um último presente a ele como agradecimento pelo generoso pagamento. Minato desenha um símbolo pentagonal na mão de Harima, explicando que é algo relacionado ao trabalho de um exorcista. Nesse momento, Harima recebe uma ligação urgente para lidar com um caso, então sai correndo da casa. Ao chegar ao local, ele encontra seus colegas encurralados por um enorme espírito maligno que nunca viram antes. Harima avança diretamente contra o espírito, mas este se vira e está prestes a devorá-lo. No entanto, para seu espanto, o pentágono em sua mão aniquila completamente o espírito, revelando a verdadeira magnitude do poder de Minato. Este foi o final do primeiro episódio. Inscreva-se e ative o sino para não perder o segundo episódio.